Se você precisa criar conteúdo, seja para o seu negócio ou para você mesmo que quer ser ou já é um criador de conteúdo e tá se sentindo sem ideias do que postar, não faz ideia do que publicar de conteúdo, fica aqui nesse vídeo porque eu não vou só te dar ideias de conteúdo, mas eu vou te mostrar como é que eu faço para sempre ter ideias de conteúdo. E aí você pode fazer aí também, para você também nunca ficar sem ter o que postar. Oi, Ilha! Eu sou a Laísla e sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você caiu aqui de paraquedas, você precisa saber que eu estou fazendo uma série chamada Quero Ser Creator, que eu comecei lá no ano passado, justamente com o objetivo de documentar aqui todo o meu processo, querendo monetizar a minha criação de conteúdo. Eu já trabalho com marketing e redes sociais há muitos anos e eu decidi pegar tudo que eu sei e começar a aplicar em mim mesma. E no último episódio dessa série, eu falei sobre como fazer uma estratégia de conteúdo para o Instagram. E lá nos comentários vocês pediram um vídeo falando sobre como ter ideias de conteúdo, então eu voltei para trazer esse vídeo para vocês. Primeiramente, quero deixar claro que aqui a gente vai fazer do modo ancestral, digamos assim. A gente não vai usar a inteligência artificial para poder ter ideias. Nós vamos tentar tirar as ideias das nossas próprias cabecinhas e também do que temos aí de material à nossa volta. Vamos usar os recursos que os incas, os maias e os astecas usavam, o próprio cérebro. Pra quem não sabe, eu sou fotógrafa e eu uso as minhas redes sociais para poder divulgar o meu trabalho como fotógrafa e vender os meus serviços. Então, muito do que eu vou falar aqui vai se aplicar para quem também vende serviços nas redes sociais. Mas claro que super dá para você aproveitar para outras áreas também, porque além de fazer conteúdo para vender os meus serviços, eu também estou trabalhando o meu posicionamento como creator. Então eu estou aí já aprendendo os dois universos, né? Mas aí já é assunto para outro vídeo, a diferença desses dois. Bora voltar pro foco, que é de como ter ideias de conteúdo. Vamos começar pelo básico, tá? Esse tipo de conteúdo é um conteúdo que você precisa ter no seu perfil e, se possível, deixar fixado de preferência. Essa é a primeira ideia que eu vou te dar e que eu sei que você, como consumidor, também espera que tenha no perfil de qualquer empresa que você entrar, que é uma postagem falando sobre quem você é ou sobre o que você vende. É por isso que eu falo que essa postagem precisa estar fixada, porque a pessoa que vai entrar no seu perfil que ainda não te conhece precisa saber logo de cara quem você é e o que você faz. E isso independente se você vende um serviço, um produto ou não. Você também, como criador de conteúdo, é interessante que você tenha um post ali apresentando sobre o que é o seu perfil. Isso é bom para as pessoas que te acompanham, para as marcas que estão te procurando para entender ali quais são os temas que você aborda, e para você que vende um produto ou um serviço é mais importante ainda para que o seu consumidor entenda o que você vende. E esse post aqui não precisa ser aquele igual todo mundo faz, uma foto sua com as setinhas apontando. Você pode fazer ele do formato que você preferir, vídeo, carrossel, enfim. O importante é que esse post explique quem você é, os temas ali que você aborda no seu perfil e, se você vender algum produto ou serviço, o que você vende. Beleza? Esse é o básico. E outra coisa que também é básica, que você precisa ter no seu perfil, isso aqui é especificamente para quem vende através das redes sociais, é você ter uma publicação explicando como funciona o seu trabalho. Eu, por exemplo, sou fotógrafa e sempre deixo fixado no meu perfil um vídeo mostrando os bastidores de algum ensaio, porque nesse vídeo eu já mostro todo o processo de como funcionam os meus ensaios. E aí a pessoa, assim que entra, ela já vai saber que eu faço uma videochamada, que eu faço um moodboard, que eu faço um cenário, como é que é a experiência do ensaio. Esse vídeo é um compilado de tudo. E aí no seu perfil também é interessante que você tenha esse post aí fixado para as pessoas entenderem aonde você atende, se você atender de forma local, qual é a cidade, qual é a região, principalmente se você for um restaurante, alguma loja física. Isso aqui, pelo amor de Deus, tem que estar na bio, qual que é o endereço. Também é interessante nesse post você colocar como que a pessoa faz para te contratar, se é clicando no link da bio, se é pelo direct, tem que ligar, se tem que fazer uma encomenda, enfim. Também é interessante que tenha tudo explicadinho de como funciona o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço dentro desse post, e eu sugiro que ele também fique fixado para poder facilitar ali de ter todas as informações que a pessoa precisa ter para te contratar. Porque a primeira coisa que a pessoa faz quando entra no seu perfil é ver a sua foto de perfil, depois ela vai olhar a sua bio, o que tá escrito ali, e em seguida ela vai pros posts. E aí os primeiros posts que aparecem são os posts que estão fixados. Por isso que eu falo que esse daqui é o básico de conteúdo que você precisa ter, porque é o primeiro que as pessoas vão ver e eles precisam ter as informações certas para garantir que aquela pessoa vai entender quem você é, o que você faz e o que você vende. Combinado? Ó, já te dei duas ideias aí. Agora a gente vai para outra parte, que é realmente explicando como é que eu faço para sempre ter ideias de conteúdo. A primeira coisa que você vai fazer é pegar e separar
separar alguma coisa para anotar essas ideias. E eu tô falando isso nesse exato momento. Se você não tá com nada... Gente, minha gata acabou de deitar aqui atrás. Olha que fofura, não dá pra ver, né? Ó. Tanã, gatinha. Teremos companhia nesse vídeo. Voltando, eu quero que você pegue aí um papel, um caderno, um bloco de notas, nem que seja o bloco de notas do celular, mas eu preciso que você tenha algum lugar para anotar essas ideias de conteúdo. E esse lugar precisa ser um lugar de fácil acesso, ou seja, não pode ser um caderno que você vai anotar a ideia, vai guardar ele na gaveta e nunca mais vai olhar. Tem que ser um lugar que você olhe sempre, para que quando você for planejar ali o seu conteúdo, seguindo o que eu falei lá no vídeo que eu já postei, você saiba onde encontrar essas ideias de forma bem fácil ali e acessível para você. No meu caso, eu uso muito o Notion, porque a minha vida inteira está organizada no Notion e eu tenho uma abinha lá dentro só para ideias de conteúdo. Então eu recomendo que você também tenha essa pastinha, esse bloco de notas, esse alguma coisa para você registrar as suas ideias. E o quanto mais fácil for de acessar, melhor, porque pode ser que você tenha alguma ideia quando você tá, sei lá, assistindo televisão, vendo um filme, alguma coisa. Então precisa ser uma coisa que você consiga pegar fácil para não deixar a ideia escapar. E essa dica aqui vale não só para ideia de conteúdo, tá? Mas para qualquer ideia no geral, porque eu tenho muitas ideias de projetos, de coisas para empresa, assim, aleatoriamente, e eu também gosto de deixar tudo anotadinho para não deixar nada escapar. Pegou aí o seu bloco de notas? Então agora sim, vamos para a explicação. O primeiro tipo de conteúdo que você pode criar, que vai te dar, assim, conteúdo pro resto da vida, é falar sobre as dores ou dificuldades em relação ao tema que você aborda. E isso é tanto para quem vende quanto para quem é creator. Porque se você vende algum produto ou serviço, significa que o que você vende resolve um problema, né? Resolve alguma dificuldade que a pessoa tem. Por exemplo, eu vendo fotos para criadores de conteúdo. O que que eu resolvo? Qual é a maior dor que eu resolvo? É a pessoa ter fotos para poder atualizar o perfil, fazer carrossel, fazer site, media kit. Então essa daqui é a principal dor que eu resolvo. Só um exemplo para você entender aí qual é a dor que você resolve. E se você fala sobre algum tema, você vai pensar aí nas dificuldades, nas dores que as pessoas têm em relação a esse tema. Vamos supor que eu fale sobre criação de conteúdo. Vamos supor, né? Apenas supor. Uma das dores do público que acompanha ali o meu conteúdo pode ser justamente sobre como ter ideias de conteúdo, para poder criar conteúdo. E aí um vídeo, né, que eu posso fazer é justamente sobre como ter ideias de conteúdo. Olha só que coisa. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio? Você vai pensar aí quais são as dores, dificuldades das pessoas em relação ao tema que você aborda. Seja ele relacionado ao que você vende ou realmente ao tema que você fala no seu perfil. E a partir daí, você vai listar tudo isso. Você vai escrever todas essas dores e dificuldades. E aqui, quanto mais você conhecer o seu público, melhor. Porque quanto mais você conhecer esse público, você vai entender quais são as dores e dificuldades dele. Agora, se você ficar assim, meu Deus, eu não sei de verdade quais são as dores e as dificuldades que as pessoas têm em relação a isso, você pode fazer algumas coisinhas para te ajudar nesse processo. Primeiro, lembrar das conversas que você já teve com outras pessoas em relação a esse tema. Se você vende algum serviço, algum produto, você pode lembrar das conversas que você teve com clientes ou com pessoas que entraram em contato com você pedindo orçamento, qual foi a dor que elas compartilharam com você. Lembra aí, rever as conversas do WhatsApp e busca na memória. Tenta lembrar também de alguma conversa com amigos, familiares, enfim, pessoas que você conversou sobre esse tema e quais foram as coisas que elas trouxeram em relação a isso, de dores e dificuldades que elas tiveram sobre esse tema. Outra coisa que você pode fazer é usar a pesquisa do Google a seu favor. Você pode colocar aqui no YouTube ou no Google mesmo o tema que você aborda e ver quais são as sugestões de pesquisa que o próprio Google dá. Por exemplo, se eu colocar lá no Google criação de conteúdo, provavelmente já vão aparecer algumas sugestões. Eu vou fazer esse teste ao vivo. Pera aí, vamos pegar aqui meu celular e vou fazer esse teste junto com vocês. Pesquisei aqui, só coloquei escrito criação de conteúdo e ele já me deu algumas respostas, né, de pesquisas. Então aqui tem criação de conteúdo, mídias sociais, Senac, digital, Instagram, UGC, criação de conteúdo com IA, criação de conteúdo em inglês. Aqui eu já tenho algumas ideias, porque eu posso fazer algum conteúdo, né, falando sobre o UGC, porque é uma coisa que as pessoas estão pesquisando. Posso fazer um conteúdo especificamente sobre criação de conteúdo para o Instagram, que é uma das coisas que as pessoas estão pesquisando. Ou também posso fazer um conteúdo falando sobre IA.
sobre criação de conteúdo com IA, porque também é um outro tema que as pessoas estão pesquisando. Então você pode usar o Google ao seu favor, porque aí ele já vai te dar uma resposta de coisas que as pessoas estão pesquisando. E aqui, o quanto mais assertivo você for em relação a isso, melhor respostas ele vai te dar. Porque vamos supor que eu esteja pensando em fazer um vídeo sobre análise de métricas do Instagram. Eu vou pesquisar aqui, ó, análise de métricas do Instagram. A primeira pesquisa que ele me mostrou foi como fazer análise de métricas do Instagram. E outra pesquisa que ele colocou, análise de métricas do Instagram grátis. Então eu já tenho aqui duas possibilidades de conteúdo. Um falando de como fazer, que inclusive eu já fiz esse vídeo, tá aqui no canal. E outro conteúdo falando sobre como fazer a análise de métricas do Instagram de forma gratuita. Que inclusive eu falo isso no meu vídeo também de análise de métricas. Talvez então pra mim seja até interessante eu fazer um específico só falando de que é gratuito e como é que faz de graça. Ó, já tive uma ideia, já vai pro meu bloquinho de notas. Então vocês estão entendendo essa parte sobre as dores do seu público? Tem essas várias formas e eu tenho certeza que quando você estiver fazendo nada, assim, pensando nada, vai vir alguma dificuldade, alguma dor que uma pessoa te falou na cabeça e aí você vai falar, eu posso fazer um conteúdo sobre isso. E aí você vai lá e anota no seu bloquinho de ideias. Outro tipo de conteúdo que você pode fazer é em relação aos desejos que as pessoas têm em relação ao tema que você aborda. Por exemplo, a pessoa que me contrata para fazer um ensaio, ela tem o desejo de ter fotos onde ela se sinta linda, se sinta representada, que ela consiga enxergar a personalidade dela ali e que ela consiga transmitir a mensagem que ela precisa para o público dela. Então eu posso fazer um conteúdo falando mais ou menos assim. Você quer fazer um ensaio que você se sinta linda, confiante, se conecte com o seu público transmitindo toda a sua autenticidade? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar como é que eu fiz isso no ensaio da fulana. Já fica aí um vídeo aí que eu poderia fazer, inclusive. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio? Você vai pegar ali o que a pessoa quer, o que ela sonha e pode falar sobre isso. E isso não só de um único desejo que a pessoa tem em relação ao tema, mas de vários. Porque o tema que você aborda, com certeza, tem várias coisas envolvidas. Vamos supor que você tem um restaurante. Tem muitos desejos que as pessoas têm em relação a ir para um restaurante. Ela pode querer comer uma comida gostosa, ela pode querer reunir a família, reunir os amigos, ela pode querer comemorar alguma conquista que ela teve. Então você consegue perceber como tem vários desejos relacionados a um tema só. Você pode pegar todos eles e fazer um conteúdo para cada. Agora vamos para o próximo. Todo mundo tem dúvidas em relação às coisas que você fala, isso aí é um fato. E você pode fazer conteúdos respondendo a essas dúvidas. Por exemplo, em relação a ensaio fotográfico. Como é que a gente faz para definir qual vai ser o local do ensaio? Como que eu vou escolher a roupa que eu vou usar? Quantas horas mais ou menos que dura o ensaio? Qual pacote que eu deveria escolher? Tudo isso, todas essas dúvidas podem virar conteúdos. Inclusive, é até interessante que você faça esses conteúdos para facilitar a pessoa ali de ter as informações que ela precisa para te contratar. E caso você não venda nenhum produto, nenhum serviço, você pode responder essas dúvidas e se tornar uma autoridade no assunto, porque as pessoas vão ter confiança em você em relação a esse tema, porque vão ver que você tem domínio, sabe? Você tá ali buscando respostas para as dúvidas que elas têm. E aí você acaba consolidando ali um posicionamento bem top para você. Então pega aí uma listinha de todas as perguntas que já apareceram para você, principalmente ali no atendimento que você faz, quando as pessoas estão pedindo um orçamento, quais são as dúvidas que mais aparecem. Tudo isso pode virar um conteúdo. Outro ponto também que pode virar conteúdo são as objeções. O que as pessoas falam para você quando elas decidem não te contratar? Isso no caso, né, de quem usa as redes sociais para vender. Algumas coisas que eu escuto muito. Eu não faço ensaio porque eu sou muito tímida. Eu não faço ensaio porque eu não sou fotogênica. Eu ainda não me senti pronta. Quando eu emagrecer, eu faço um ensaio novo. Eu posso pegar todas essas objeções e fazer conteúdos falando sobre elas de forma a responder essas objeções. Do porquê, por exemplo, que uma pessoa, mesmo sendo tímida, ainda assim consegue fazer um ensaio. E aí eu posso pegar e trazer o exemplo de uma cliente que também era tímida e fez um ensaio e mostrar como é que ficou. Eu já fiz vários conteúdos, inclusive, sobre timidez no ensaio fotográfico. E você pode fazer a mesma coisa com você. Pega uma listinha de quais são as principais objeções que as pessoas têm em relação ao seu trabalho e faça vídeos
respondendo a essas objeções. E quando eu falo respondendo, não é literalmente falando, olha, você que disse que não quer me contratar por causa disso, é isso aqui que eu tenho pra dizer pra você. Não precisa ser assim. Você pode fazer de forma sutil, falando sobre a objeção, mas sem necessariamente responder a uma pessoa diretamente, tá? Vamos ter cuidado aí. Outro ponto que também gera muito conteúdo é você falar sobre os seus diferenciais. Esse eu também considero como um básico pra ter no perfil, viu? Porque eu acredito que você tenha trabalhado muito pra construir uma empresa aí bem top e fazer um atendimento bem top pros seus clientes. E é muito importante que as pessoas que te acompanham consigam entender qual é o seu diferencial. E pra isso, os conteúdos são essenciais, porque é através deles que as pessoas vão entender. E você não precisa fazer esse conteúdo falando do seu diferencial uma vez só. Você pode e deve fazer várias vezes, porque quanto mais você repetir isso, mais vai ficar fixado na cabeça das pessoas. Então vamos supor que o seu diferencial seja que durante o seu atendimento você oferece algum brinde, algum bônus ou alguma experiência diferenciada. As pessoas precisam saber disso. Então faça um conteúdo falando sobre isso. Outro tipo de conteúdo que também é legal de ter são os depoimentos que as pessoas dão em relação ao seu trabalho. Você pode pedir para a pessoa mandar um áudio, aí você faz um vídeo com um áudio, você pode gravar a pessoa, você pode pegar o print da mensagem e colocar. Você pode pegar o que ela te falou e falar você mesmo em um vídeo ou em um carrossel, enfim. As possibilidades são infinitas. É importante só que você peça autorização da pessoa antes. Enfim, né? O básico. Outro conteúdo interessante de fazer são conteúdos de identificação. Como assim identificação? Você vai pegar situações que são comuns para as pessoas em relação ao tema que você aborda e vai fazer vídeos desse tipo. Vamos supor que você seja um contador. Você pode fazer um vídeo com situações que os seus clientes costumam passar. Por exemplo, um vídeo escrito assim, POV, você esqueceu de emitir as suas notas desse mês. E aí a pessoa assim no computador chorando, em surto. Ou então, quando você perde o prazo de enviar a sua declaração de imposto de renda. E aí coloca a pessoa assim sofrendo. Oh meu Deus, eu perdi o prazo. São vídeos que as pessoas vão se identificar por já terem passado por essa situação. E aí vai chamar a atenção das pessoas de, poxa, eu já passei por isso, deixa eu ver aqui esse perfil. Ou então vai pegar, vai enviar pra alguém. Enfim, esses posts que geram identificação de situações que as pessoas passam em relação ao tema que você fala, sempre são conteúdos muito legais de fazer, principalmente porque vai pegar pessoas interessadas ali nesse assunto e trazer pro seu perfil. E pra gente fechar esse vídeo com chave de ouro, outro tipo de conteúdo que você pode fazer é mostrando um pouco dos bastidores, tanto do seu serviço, do seu trabalho, quanto da sua rotina, quanto das criações que você faz, caso você seja um creator. É um tipo de conteúdo, inclusive, que tá muito em alta, principalmente entre os criadores de conteúdo, porque tem muita gente que faz a publi e também faz o vídeo de bastidores da publi que fez. E eu tô vendo que tem até marcas que estão contratando criadores pra fazer tanto a publi quanto o conteúdo sobre os bastidores da publi. Ou seja, é um tipo de conteúdo que a galera tá gostando muito, é um tipo de conteúdo que eu amo fazer, é um dos principais que eu faço no meu perfil, é de bastidores dos ensaios, e pra mim se aplica a qualquer negócio, porque as pessoas sempre vão ter curiosidade de entender como é que funciona o seu trabalho, como é que é o processo, e aí você pode trazer esse vídeo de várias formas, não precisa ser um único vídeo de bastidores. Você pode fazer os bastidores da sua produção, você pode fazer os bastidores de indo comprar material, você pode fazer falando sobre o processo criativo da elaboração de um novo produto, de um novo serviço. As possibilidades são também, ó, infinitas. Deixa eu clarear um pouquinho aqui, ficou meio escuro. Ficou bom? Essas são algumas dicas que eu preparei hoje pra vocês de coisas, de tópicos que eu uso pra me basear na minha criação de conteúdo, pra eu sempre ter ideias. E como eu falei pra vocês, essas ideias elas vão aparecendo enquanto eu converso com uma cliente, enquanto eu tô ali fazendo o ensaio. Também aparece quando eu tô ali mexendo no Instagram e aí eu vejo algum post que eu acho legal, que daria pra eu adaptar e fazer pra mim também. As ideias, elas não têm hora certa pra aparecer, elas não vão aparecer só no momento que você fala assim, não, agora eu vou sentar e vou fazer o meu planejamento. Não, elas aparecem de forma involuntária. E é por isso que eu vou reforçar aqui o quanto é importante você ter o seu bloquinho de notas para anotar essas ideias. Porque aí, quando você for sentar para fazer o seu planejamento de conteúdos do mês, você não vai precisar pensar tudo ali na hora. Você já vai ter um acervo de ideias para poder fazer e aí você só vai organizando que dia você vai fazer cada uma. Agora, tem um ponto importante, que é você pensar na estratégia que você vai ter ao publicar esses conteúdos. Porque
ideia por ideia, a gente vai ter várias, mas vão ter algumas que não vão fazer tanto sentido assim pro seu negócio ou pro seu perfil. E aí você precisa avaliar quais que fazem sentido, quais que não fazem, quais que vão reforçar o seu posicionamento, quais que não vão. Um grande exemplo disso são as trends, que você não necessariamente precisa participar de todas. Você tem que entender se faz sentido pra você e pro seu posicionamento participar daquilo, fazer aquele conteúdo. Falo um pouco sobre estratégia de conteúdo no vídeo de planejamento, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mais detalhado falando sobre estratégia de conteúdo mesmo para você vender os seus serviços através das redes sociais, porque é isso que eu faço hoje. A maior parte dos meus clientes vem dos conteúdos que eu faço nas redes sociais. E eu falo redes sociais porque eu crio pro Instagram, pro TikTok, pro YouTube, e eu já recebi clientes de todas essas 3 redes sociais. Claro que cada uma vai ter a sua peculiaridade, né? O Instagram é diferente do TikTok e os dois são completamente diferentes aqui do YouTube, mas se vocês quiserem eu posso falar pra vocês como é que eu faço pra criar conteúdo, por exemplo, pro Instagram, pra conseguir vender os meus serviços ali. Deixa aqui nos comentários se você quer esse vídeo e comenta aqui também se você gostou desse conteúdo, dessas ideias que eu trouxe. A gente pode até fazer um exercício aqui de você colocar qual é o seu nicho aqui embaixo, não só eu, mas outras pessoas comentarem também ideias de conteúdo que você pode fazer pro seu perfil. Assim a gente cria aqui um ambiente onde todo mundo se ajuda, colabora, pra ninguém ficar sem ideia do que postar. Aliás, se você fizer alguma das ideias que eu falei aqui, me dá um oi lá no Instagram, eu adoro receber vocês por lá. Amo, amo, amo quando vocês me mandam um direct falando que viram um vídeo do YouTube e foram lá me procurar no Instagram. Então, me dá um oi lá e me manda o seu post que eu farei questão de deixar pelo menos um like e um comentáriozinho. Eu sei que eu tô devendo o vídeo sobre as métricas dos meses passados, né, em relação a essa minha saga da série Quero Ser Creator. Eu tive um crescimento muito bom nos últimos meses, eu quero muito falar com vocês sobre isso, mas o que aconteceu? Já tem quase um ano que eu fiz o vídeo sobre análise de métricas do Instagram, né, sobre como fazer essa análise. E nos últimos tempos o Instagram atualizou e agora a interface de métricas do Instagram tá bem diferente do que a última quando eu fiz o vídeo ano passado. E aí eu quero sentar e fazer um vídeo só falando sobre como é que eu tô fazendo as análises de métricas do Instagram atualmente, porque realmente tá bem diferente, tem mais informações agora do que antes. E aí eu tô pensando em fazer um vídeo só sobre isso, né, de como eu tô fazendo essa análise de métricas hoje em 2026, depois que o Instagram passou por essas atualizações. E aí também me conta aqui se vocês querem que esse vídeo saia. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e de se inscrever aqui no canal para mais conteúdos sobre criação de conteúdo, criatividade e tudo que envolve esse universo de empreender com criatividade. Muito obrigada por ter ficado até aqui, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.